bastante atenção para você me acompanhar na leitura. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 6, vamos estar lendo apenas o versículo de número 1. 1 Samuel é o capítulo de número 6, apenas o verso de número 1. E em seguida vamos estar lendo capítulo de número 7, verso 1 e 2. E logo após, eu quero que você localize também na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 3, 11 e 12. Então, compreendido? 1 Samuel, capítulo de número 6, verso 1, capítulo de número 7, verso 1 e 2, e depois 2 Samuel, capítulo de número 6, os versículos 3, 11 e 12, para a nossa meditação nesta noite. Enquanto vocês procuram, quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Vocês que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, quem sabe do nosso site, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida. Também você abra aí a tua Bíblia, venha acompanhar a leitura conosco. Deus, eu creio que Deus tem algo reservado nessa noite e quer falar conosco. Por isso, localize também na tua Bíblia. 1 Samuel, o capítulo é de número 6, apenas o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. 1 Samuel, o capítulo é o de número 1, o capítulo de número 6, o verso de número 1, diz assim: A arca do Senhor permaneceu na terra dos filisteus por 7 meses. Repita comigo, por 7 meses. Agora, capítulo de número 7. E então vieram os homens de Kiriate Jearim, levaram a arca do Senhor e colocaram-a na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias que se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel ao Senhor. Agora, livro 2 Samuel, o capítulo é o de número 6, o versículo de número 3, e depois versículo 11 e 12, para a nossa meditação. 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso é o de número 3, diz assim: Puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram-a da casa de Abinadab, que estava em Gibeal. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Agora, verso de número 11 e 12, para encerrarmos a nossa leitura. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com tristeza, com alegria. Glórias a Deus. Maravilha. Como eu acabei de referir, é uma leitura não muito habitual. Nós normalmente lemos um capítulo, um livro só. Acabei
por referir esses dois, porque eu creio, alguns já entenderam, mas eu creio que Deus tem algo para nós. E por isso eu fiz a questão de ler todos esses capítulos, para que todos nós que estão aqui na nave, e principalmente você que está aí do outro lado, venha entender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Como eu havia me referido, a arca de Deus tinha ficado nos filisteus durante 7 meses. Para nós entendermos um pouco mais, nós teríamos que retroceder no capítulo de número 4, onde os filisteus guerreavam com o povo de Israel. E o povo de Israel havia perdido a batalha naquele dia. E a palavra do Senhor vai dizer que morreram cerca de 4.000 soldados israelitas. E às vezes muitas das vezes pensamos que as coisas estão difíceis. Infelizmente, às vezes as coisas ainda podem ficar ainda pior. O povo de Israel bateram em retirada e consultaram os líderes daquela época na altura. E eles tiveram, quem sabe, a infeliz ideia de levar a arca de Deus para a batalha. Só que o povo de Israel naquela altura era um povo que estava se corrompendo contra Deus. Era um povo que estava, infelizmente, não agradando a vontade de Deus. E eles tiveram, para você ter ideia, a condição que o povo estava naquela época, quem deveria dar o exemplo? Os filhos de Eli, Ofani e Finéias, eles simplesmente comiam as ofertas que o povo trazia. Tamanha era a iniquidade que existia naquela época. Tamanha era a falta da real presença de Deus na vida daquele povo. E quando eles resolveram levar a arca de Deus, para quem sabe Deus tivesse misericórdia, mas eles estavam no caminho tão errôneo, Deus fez com que Israel perdesse a batalha. E a Bíblia vai falar que foram cerca de 30.000 soldados mortos naquela altura. Como eu falei, as coisas às vezes estão mal, às vezes depois ainda pode piorar. A arca de Deus é levada pelos filisteus. Eles achavam que aquilo foi um troféu para eles. Pegamos a arca do Deus de Israel. A primeira coisa que os filisteus fazem, colocar a arca de Deus junto da casa do Deus dele. Quem era o Deus dele? Dagon. Dagon era o Deus de Israel, era o Deus dos filisteus. Colocar a presença de Deus, a arca de Deus, junto com o Deus dos filisteus, Dagon. A Bíblia vai nos dizer que pela madrugada, não foi nem de manhã, foi meio pela madrugada, eles foram até a casa do Deus dele, o Deus Dagon. Sabe o que aconteceu? O Deus dele estava prostrado diante da arca do Deus vivo. O Deus deles estava com a cabeça no chão, no pó, diante da presença de Deus. No dia seguinte, eles levantam o Deus dele, o Dagon. No dia seguinte, de madrugada, novamente, o Deus deles de prostrado, com a cabeça no chão, diante da arca. Não apenas isso, a sua cabeça estava separada do corpo, assim como as suas mãos. Aí só foi o início dos 7 meses que Deus começou a fazer. Deus começou a lançar uma praga, porque a presença de Deus, quando se manifesta a iniquidade, Deus age terrivelmente. E aquele povo praticava uma iniquidade tão grande, que Deus mandou tumores sobre a vida de cada um deles. Isso em algumas versões, porque tem algumas versões que falam que foram hemorroidas. Aquele povo ficou tão
traumatizado, que a Bíblia vai falar que estiveram, primeiro, foi na cidade de Asdodate, a primeira cidade. Deus liquidou com aquele povo, Deus arrebentou. Eles, tanto que eles não quiseram que a presença de Deus estivesse lá, que a arca de Deus, levaram para outra cidade, foi a mesma coisa. Foi 7 meses de destruição os filisteus. A prova de Deus que Deus não precisa do homem para fazer a justiça. Apenas a presença de Deus com a arca de Deus estava justamente a liquidando os filisteus, de tal forma que os filisteus não aguentavam mais, e cada cidade, foram 5 cidades que a arca de Deus ia passando, ia cada vez mais arrebentando com aquele povo. Foi 7 meses de sofrimento. Tamanho foi o sofrimento que a palavra de Deus vai dizer que os homens que sobreviveram, eles rogaram tão alto, o clamor deles foi tão alto, que chegou até os céus. Eles já não queriam mais a arca de Deus. Aquilo que quando eles conseguiram a arca, eles acharam que foi um prêmio, foi uma vitória deles contra Israel. Chegou ao ponto que a presença de Deus já estava para eles insuportável. Eles não estavam mais aguentando a presença de Deus. A arca de Deus estava representando a presença de Deus, estava verdadeiramente exterminando com os filisteus. Ao certo ponto que eles pedem, consultam o sacerdote dele, os adivinhos deles, o que eles deveriam fazer, e eles falam: devolvam a arca para quem é de direito. Só que não devolve de qualquer maneira, deu uma oferta, e a Bíblia vai dizer que eles ofertaram aquilo que estava provocando eles, fizeram 5 estátuas de tumores, o que estava afligindo o corpo de cada um deles, e 5 ratos de ouro, que estava arrasando a terra deles. Os ratos representavam o arraso na terra, os tumores representavam aquilo que Deus tinha feito na vida de cada um dos filisteus. Então eles mandam a arca, coloca em cima de duas vacas, que ainda não tinham sido usadas para carregar nada, e coloca a arca de Deus. E se aquelas vacas fossem em direção à cidade de Bet-Semes, quer dizer que era a mão do Senhor que estava castigando os filisteus. Se por acaso não fosse, quer dizer que aquilo foi um por acaso, foi um engano. Não foi o Deus de Israel que estava castigando. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela saiu de Ecrom, a última cidade que Deus havia arrebentado com aquela cidade, e foi direção a Bet-Semes. E lá chegaram ao povo de Israel. E quando eles receberam a arca de Deus, eles se alegraram. Fizeram aparentemente quase tudo correto. Apanharam a arca, os levitas apanharam a arca de cima da carruagem. Com a carruagem, com os carros de boi, com os carros que estavam transportando a arca, eles queimaram. E ali mataram aquelas vacas em sacrifício a Deus. Eles ofertaram a Deus. Estavam fazendo tudo conforme o verdadeiro adorador fazia. Adoraram a Deus. Só que eles pagaram um alto preço. Porque a Bíblia vai dizer que o povo, os homens daquela época, olharam para dentro da arca. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que olharam, Deus os mataram. Então o povo de Bet-Semes disseram: quem pode ter com Deus santo? Quem é que pode ter com Deus santo? Que eles já sabiam o que Deus tinha feito com os filisteus.
Quem é que pode ir? Eles resolvem mandar a arca para o capítulo de número 7 que nós lemos. E então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e colocaram a arca na casa de Abinadab. Aqui eu começo, só foi apenas a introdução. Abinadab, quem foi Abinadab? Abinadab foi o pai de Gibeal, foi o pai de Uzá e Aion. A palavra de Deus na qual nós lemos, falou que a arca de Deus, ela ficou na casa de Abinadab durante 240 meses. Isso equivale a 20 anos. A arca de Deus, ela ficou na terra dos filisteus durante 7 meses. A arca de Deus ficou na casa de Abinadab durante 240 meses, cerca de 20 anos. Abinadab, com certeza, ficou sabendo de tudo o que havia acontecido. Abinadab temeu a arca do Senhor, fez muito bem, porque eu creio que com certeza ele não tocou, muito menos olhou para dentro, porque se tivesse feito uma dessas coisas, Deus havia os terminado. Abinadab não era pecador ou não praticava a iniquidade, porque se tivesse praticado, Deus havia mandado alguma coisa, alguma praga, como fez com o filisteu. Agora eu quero entrar. Abinadab, quem era Abinadab? Abinadab somos nós, trazendo para os dias de nós, somos nós que estamos na casa de Deus, temos o temor a Deus, mas Abinadab pecou numa coisa, porque a presença de Deus teve 240 meses na casa de Abinadab, e nós não vemos que houve uma bênção sequer na casa de Abinadab. Por quê? Se vocês repararam, a leitura aqui na qual eu fiz, no capítulo de número 12, no capítulo de número 6, no versículo de número 12, a primeira coisa que Obed-edom fez foi amar a arca de Deus, foi amar a presença de Deus. Tamanha era o que Abinadab não havia falado para os seus filhos, porque quando eles vão transportar a arca de Deus, a presença de Deus, Davi vai buscar a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que a arca de Deus, ela tropeça. E quem é que vai segurar? Quem é que vai tocar na arca de Deus? Uzá, o filho de Abinadab. A Bíblia vai dizer que Deus o mata na hora. Por que que Deus o matou na hora? Porque a presença de Deus não é para ser tocada. A presença de Deus não é para ser vista. A presença de Deus é para ser sentida. E muitas das vezes nós queremos tocar na presença de Deus. Muitas das vezes nós queremos ver a presença de Deus. Mas a presença de Deus não se toca, muito menos se vê. A presença de Deus, ela se sente. Aparentemente, foi uma coincidência da arca os bois tinham tropeçado justamente naquela altura. Não, não foi coincidência. Porque tinha alguém ali naquele lugar que estava ansiando pela presença de Deus.
Tinha alguém ali que estava verdadeiramente desejando a presença de Deus em sua casa. Nós vimos que a presença de Deus ficou na casa de Abinadab durante cerca de 240 meses. E nada aconteceu de extraordinário. A presença de Deus fica na casa de Obed-edom apenas 3 meses. E chega-se até o rei Davi, que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa, grandiosamente. Qual a diferença dos filisteus? Pois a presença de Deus, onde há a prática de iniquidade, Deus liquida, elimina. A presença de Deus, onde não é desejada, onde tem o temor, mas não tem o desejo, fica como se fosse nada tivesse acontecido, como aconteceu com a casa de Abinadab. Nada nós vamos ver que aconteceu na casa de Abinadab. E a Bíblia é muito clara quando nos fala que a bênção veio para a casa de Abinadab. E eu me chamo a atenção uma coisa nessa passagem muito interessante, é que na altura, quando a arca de Deus, ela veio para casa, para o povo, para as mãos novamente do povo de Israel, o rei Saul, ele já era rei. Só que nós não vemos na Bíblia, momento algum, rei Saul se preocupando com a presença de Deus. Rei Saul se preocupando em buscar a arca de Deus, representando a presença de Deus. Muitas das vezes, acontece assim, nós nos preocupamos tanto com as coisas, como Saul preocupava, tanto com o seu reinado, tanto com as suas roupas celestiais, tanto com a sua coroa, tanto com a sua glória, tanto com a sua fama, e tão pouco com Deus. A diferença de Saul para Davi. Quando Davi resolve buscar a arca, Davi tinha acabado de ser rei de Israel. E a primeira coisa que Davi foi fazer, vou buscar a presença de Deus. Vou atrás da presença de Deus. O que nós estamos fazendo? Por que muitas das vezes as coisas não acontecem em nossas vidas? Por que muitas das vezes, as coisas não acontecem em nosso meio? Vemos as coisas acontecerem na vida de outras pessoas, mas não acontece na nossa vida. O que aconteceu com Abinadab? Ficou 240 meses e nada de anormal, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que naquela altura foi grande sofrimento para o povo de Israel. Havia grande sofrimento, pois eram castigados pelos filisteus. E foi apenas o rei Davi procurar logo a presença de Deus, a arca de Deus, para junto dele, que as coisas começaram a mudar. E agora eu pergunto para nós, uma pergunta para cada um de nós. O que nós estamos fazendo para buscarmos a presença de Deus? Nós estamos diante da nossa primeira Santa Ceia do ano. É já logo nesse sábado. Nós já ouvimos falar, em cima desse altar, o nosso pastor presidente, ele sempre pede para o povo, como ele sempre fala, ele sempre ensina o povo a se separar, a purificar, a buscar a Deus, a jejuar, se possível até a semana inteira, uma semana que antecede a Santa Ceia, para procurarmos mais a presença de Deus. O que nós estamos fazendo? A Santa Ceia já é agora sábado, a primeira do ano. As pessoas hoje em dia estão banalizando tanto a presença de Deus, que não faz nem questão de tomar ceia.
Você já viu o cristão que não faz questão de tomar ceia? Questão nenhuma com a presença de Deus. Ah, não tomei esse mês? Ah, mês que vem eu tomo. Ah, não tomei no outro mês? Ah, depois eu tomo. Ah, esse mês eu estou assim. Ah, não vou tomar não. Eu estou me corrigindo. Isso que está acontecendo nos dias atuais. Isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Pessoas verdadeiramente banalizando com a presença de Deus. Não fazendo questão nenhuma de estar na casa do Senhor. Fazendo questão nenhuma de tomar Santa Ceia. Sabemos nós que Santa Ceia é o culto mais importante que nós temos. Pois Jesus falou na sua palavra. Apóstolo São Paulo fala, fazer isto em memória. Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Nós estamos fazendo, tomando do corpo, participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós estamos buscando mais a presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos ansiando pela presença de Deus em nossas vidas. Porque muitos de nós falamos do arrebatamento, mas sabemos que o arrebatamento, ele vai vir num piscar, no abrir e piscar de olhos. Mas pode ser que antes do arrebatamento, Deus resolva nos chamar. O presbítero Romeu acabou de contar aqui agora, em cima deste altar. E cada um de nós, ninguém está de ser o próximo na lista. Ninguém está isento disso. Porque ninguém sabe o dia que irá partir. Imagine se nós soubéssemos. Você já parou para imaginar? Se você soubesse, se você teria 3 anos de vida, o que você faria de diferente? Agora, se você tivesse 3 dias de vida, o que você faria de diferente? Se você tivesse 2 horas de vida, o que você faria de diferente? Muitas das vezes, nós achamos que as coisas não acontecem com a gente. Muitas das vezes, nós pensamos que as coisas só acontecem com a pessoa ao lado. Mas pode acontecer com cada um de nós. Pessoas dentro da casa do Senhor, não fazendo questão nenhuma. Mas a adoração, ela não começa na casa de Deus. A adoração que Obed-Edom fez, não foi na casa de Deus. A adoração à presença de Deus que Obed fez, foi na tua própria casa. Quando lá estava a presença de Deus. A presença de Deus estava dentro da casa de Obed-Edom. E foi dentro da casa que ele adorou a Deus. Foi dentro da casa é que nós devemos adorar a Deus. Nós queremos vir para a igreja e queremos sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela começa a ser sentida lá, em nossas casas. A presença de Deus, ela começa a ser sentida dentro das nossas casas. A presença de Deus, ela tem que ser passada para os nossos filhos, para os nossos familiares, verdadeiramente a valorizar a presença de Deus. Se Abinadab fizesse isso com os seus filhos, bem provavelmente a bênção do Senhor estaria sobre sua casa, a bênção do Senhor estaria sobre sua vida, a bênção do Senhor estaria sobre toda a sua família. A presença de Deus
esteve durante 240 meses na casa de Abinadab. O que aconteceu? 240 meses na casa de Abinadab. Não vimos que aconteceu nada de anormal. A presença de Deus esteve apenas 3 meses na casa de Obed-Edom. E a notícia chega até o rei que Deus abençoou grandiosamente Obed-Edom. Queremos que a presença de Deus cintila dentro da casa dele. Se na nossa casa está um transtorno, como é que nós sentiremos a presença de Deus se não conseguimos sentir a presença de Deus dentro das nossas casas? Como é que nós queremos que a presença de Deus chegue até nós se nós não começamos, que desejamos a presença de Deus dentro da nossa casa? Aonde é que nós passamos a maior parte do nosso tempo? É verdade, o presbítero Jabes acabou de dizer, muitas das vezes no trabalho. Isso, às vezes, é um grande mal. É mal em ganhar mais? Não, claro que não. É mal Deus abençoar, prosperar mais? Claro que não, pelo contrário. Mas desde que te afaste da presença de Deus, isso é terrível. Muitas das vezes, nós achamos que Deus está nos abençoando, nos dando um trabalho onde nós vamos ganhar. Jamais imaginaríamos ganhar tanto. Isso é mal? Não. Mas desde que não te afaste da presença de Deus, então eu não posso ir para esse trabalho? Pode. Mas aprendemos com Daniel e seus amigos, quando eles foram cativos para a Babilônia, o que eles fizeram? Eles evitaram se contaminar com as coisas daquele mundo. Deus os abençoou naquela nação? Abençoou. Por quê? Porque eles evitaram a se contaminar. E muitas das vezes nós vamos achando que é uma bênção de Deus em nossas vidas e acaba nos afastando da presença de Deus. Às vezes de nós contagiar outras pessoas, nós acabamos sendo contagiados, influenciados por outras pessoas, em especial pessoas do mundo. Temos que ter muito cuidado quando se falamos de presença de Deus. Eu fiz questão de ler esses versículos para deixarmos bem claro o que eu queria ministrar nesta noite. A presença de Deus, quando teve durante 7 meses na terra dos filisteus, foi justamente para exterminar, para justamente liquidar com aquele povo. E eles continuaram se corrompendo. A presença de Deus, quando teve na casa, teve na cidade de Bat-Sebes, eles começaram a fazer até algo certo, mas é raro quando eles quiseram olhar para dentro de algo que não deveria fazer. Chegou na casa de Obed a notícia, chegou na casa de Obed, não, de Abinadab a notícia, e ele sabia de tudo o que tinha acontecido, mas nada de anormal aconteceu. Deus quer que nós tememos? Claro, nós devemos temer e tremer diante de Deus. Deus quer que nós venhamos reconhecer que Ele é Deus em nossas vidas? Sim. Mas principalmente, o que mais Deus quer é que Obed fez. Quando a arca chegou à casa de Obed, Obed amou a presença de Deus.
Obed amou a presença de Deus. Vamos amar estar na presença de Deus. Vamos amar estar na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nada nós somos. Nada nós somos. Sem a presença de Deus. Obed-edom foi abençoado justamente porque amou a presença de Deus. Porque Deus sabia que ali naquele lugar tinha alguém que ia amar, ia verdadeiramente valorizar a tua presença. Foi o que aconteceu com Obed. Por isso eu convido a cada um de nós, o ano está apenas começando. Vamos verdadeiramente amar estar na presença de Deus. Vamos verdadeiramente colocar em nossos corações, não fazer apenas um ritual, uma coisa como se fosse uma obrigação, não. Talvez Abinadab fez isso. O que aconteceu? Nada de anormal. Mas se ele verdadeiramente tivesse feito como Obed-edom fez, amasse a presença de Deus, com certeza algo de diferente ia acontecer. Com certeza algo de diferente vai acontecer em nossas vidas. Basta apenas nós colocarmos diante da presença de Deus e amar estar na presença de Deus. Porque somente o nosso Deus pode proporcionar isso. Bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas, como Ele disse na tua própria palavra. Por isso, não vamos ficar de braços cruzados. Não vamos vir para a casa do Senhor por vir, por obrigação. Não. Venha por amar estar na presença de Deus. Venha por amar, desejar estar na casa de Deus. Porque você vai ver, porque muitas das vezes entramos aqui gelado e saímos aqui congelado. A partir do momento que desejamos entrar na casa de Deus, verdadeiramente, Deus tem algo especial para cada um de nós. Por isso, igreja, momento de nós buscarmos a face do Senhor é agora. Porque o amanhã não nos pertence a nós. O que pertence a nós é o presente, é o hoje, é o agora, é o já. Não deixamos para amanhã, porque quem sabe amanhã pode ser tarde demais. E muitas das vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus e estão padecendo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o coração de muitos se esfriariam. Mas a Bíblia também diz que no último dia seria o derramar do Espírito Santo de Deus. Seria a presença de Deus na vida daquele que o deseja, na vida daquele que o anseia. Que nós venhamos ansiar estar na presença de Deus. Que nós venhamos amar estar na presença de Deus. Por isso, eu convido a cada um de nós que aqui está, a você que está nos acompanhando, vamos amar estar na presença de Deus. O ano está apenas começando. O amanhã não nos pertence. O que pertence é o hoje, é o agora. Amém, igreja? Convido a todos para se colocar de pé neste momento.